Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos iniciando o nosso culto nessa noite e queremos iniciar buscando já a presença de Deus em oração, pedindo por esse momento que nós vamos passar aqui juntos, mesmo que separados virtualmente, mas um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Curve a sua cabeça, vamos buscar a presença de Deus para pedir a sua bênção. Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, Pai, agradecidos por mais essa oportunidade, Pai, que Tu nos dás de estarmos com vida, com saúde, ó Pai, Te buscando para Te louvar e para Te adorar. Senhor nosso Deus, abençoa esse momento, Pai, que ele seja precioso para as nossas vidas, ó Pai, e agrade o teu coração. Esse é o desejo do mais profundo do nosso ser, ó Pai, que nós possamos realmente agradá-lo com o nosso culto de adoração ao teu santo e bendito nome. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, eu quero ler dois versículos da palavra de Deus para um momento de contrição e de confissão de pecados, momento importante esse do culto que nos prepara para o louvor e depois para nós ouvirmos a palavra de Deus. Então vamos ler no Salmo de número 139, apenas dois versículos, o verso 23 e o verso 24. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amadas, palavras aqui do salmista, fazendo também uma oração e pedindo para que Deus conheça e sonde o seu coração, para que ele veja se há no coração dele alguma coisa que atrapalhe a sua comunhão, que é justamente o pecado. E pede para Deus, intercede a Deus para que ele encaminhe os seus passos nos caminhos do Senhor. Então esse é um pedido, amados, que nós temos que fazer frequentemente nas nossas vidas. Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há algum caminho mau. Mas isso, amados, é uma oração em que nós devemos fazer constantemente, lembrando, amados, que cada vez mais, quanto mais nós nos aproximamos da intimidade de Deus, mais sensíveis nós vamos ficando com relação ao pecado. Mas o salmista vai além e ele pede para Deus: olha, se há alguma coisa que eu não estou vendo, Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim ainda algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Então essa é a oração que nós devemos fazer. E também colocar a nossa vida na presença de Deus, reconhecendo diante dele que nós estamos errados, que nós temos falhado. E essas falhas e esses erros nós precisamos confessar ao nosso Deus, para que Ele limpe todo o nosso ser, para que Ele nos prepare para servi-lo como Ele realmente quer. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Por isso nós precisamos estar constantemente na presença de Deus, confessando aquilo que temos feito e que não tem agradado ao Senhor. Vamos, nesse momento, amados, ouvir o louvor. Se você puder, cante junto, amados. Esse é o objetivo do louvor a Deus. Não é apenas uma apresentação, mas nós colocamos aí com letra para que você cante, para que você louve, para que você adore o nosso Deus, pensando já na sua oração de confissão de pecados, que você esteja nesse momento, enquanto louva, confessando a Deus aquilo que você tem feito e que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, para que Ele limpe, para que Ele sonde, que Ele conheça e que Ele aponte o rumo certo para a sua vida.
pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, a pedir a Ti em oração, que Tu estejas, Senhor, vasculhando a nossa vida, vendo se há em nós algum caminho mau, Deus. Torna-nos, Pai, cada vez mais sensíveis ao nosso pecado. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja, Senhor, nos capacitando para entendermos tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não é Tua vontade na nossa vida, Pai. Que a instrução da Tua palavra, Senhor, seja verdadeira na nossa vida e que, conhecendo o Deus que temos, ó Deus, nós possamos nos santificar a cada dia mais, Pai. Limpa-nos, limpa coração, limpa a mente, ó Senhor, de tudo aquilo que não é Teu. Purifica-nos, ó Pai, para Ti mesmo. Esse é o nosso pedido, Pai, essa é a nossa oração. Abençoa o Teu povo, ó Deus. Tira, Senhor, o pecado do nosso meio, Pai, para que o Teu povo seja a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Pai, faz isso em nós, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção e o Teu perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.
Amados, nós vamos também ler mais uma porção da palavra de Deus que está no Salmo de número 108. Salmo de número 108. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos, nos preparando agora para estarmos louvando ao nosso Deus com os cânticos espirituais. Salmo de número 108, de 1 a 5, diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amados, momentos preciosos de louvor e de adoração. Eu não sei como está o seu coração, mas o coração do salmista aqui, depois de ter confessado o seu pecado, depois de ter a sua vida purificada pelo agir do Espírito Santo, ele diz: firme está o meu coração, e por isso eu louvarei, eu te engrandecerei, ó Deus, eu te exaltarei acima de todas as coisas. Que o nosso coração esteja assim também, amados, que as partes desse culto te levem realmente a adorar verdadeiramente o nosso Deus. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos em culto ao nosso Deus. Então, assim como a experiência do salmista aqui, também essa seja a nossa experiência. Louva ao Senhor de todo o seu coração neste momento. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória,
ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos agora, amados, depois de já termos confessado o nosso pecado, falado com o nosso Deus através da oração, lido algumas partes da palavra que nos levam a entender esses momentos, agora nós vamos nos voltar para a leitura e a meditação da palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria que você estivesse aí acompanhando a leitura que nós fizemos. Se você puder ter a Bíblia com você aí, abra a sua Bíblia também, porque nós vamos falar algumas coisas que não estão no texto central da nossa mensagem, então isso vai facilitar para você também. Então, se você tiver a Bíblia, abra a Bíblia aí, é a palavra de Deus, né? Que ela esteja aí na sua mão para a meditação dessa noite. E a nossa meditação, amados, está baseado no livro de Números, Antigo Testamento, capítulo 11, nós vamos ler dos versos 10 ao verso 15. Números 11, de 10 a 15, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Vamos orar mais uma vez, amados, pedindo que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Pai, nós estamos juntamente com o seu povo aqui, ó Deus, buscando a tua presença para que tu nos ilumine com teu Espírito Santo, para que nós possamos meditar na tua palavra de modo conveniente, ó Deus, para que ela realmente, Senhor, fale ao nosso coração. Cuida, Senhor, das nossas mentes, abre o nosso coração, ó Deus, para nós entendermos realmente o teu recado nesta noite. Faz isso, Pai, e nós pedimos essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse é um episódio registrado na palavra de Deus a respeito de Moisés e do povo, né? Moisés foi chamado por Deus para ser líder do seu povo. O povo estava prisioneiro, estava cativo no Egito e precisava ser liberto. No tempo de Deus, então, ele levanta o seu servo Moisés para que ele fosse lá libertar o seu povo. E Moisés se dedicou muito, embora no começo, meio arredio com o tamanho da missão que Deus deu a ele, mas depois Moisés dedicou-se muito a esse povo. Mas o povo, porém, em vez de agradecer, em vez de gratidão, o povo se tornou para Moisés um fardo insuportável. Insuportável a ponto de ele pedir para Deus que o matasse, porque ele não aguentava mais o povo.
40 anos, amados, à frente desse povo, e o mesmo espírito de murmuração marca todo esse tempo no deserto. O povo sempre reclamava de alguma coisa com Moisés a respeito da sua situação. Moisés tirou esse povo lá do Egito, da escravidão de muitos e muitos anos, levou-o para a liberdade, mas o povo continuava reclamando. O povo não entendeu realmente a bênção que tinha ganho. Muitas vezes, amados, nós também somos assim, nós não entendemos a dimensão da bênção que o Senhor nos deu. E vivemos pela vida reclamando de pequenas circunstâncias e de pequenas coisas, quando a palavra vai dizer, né, que a graça tem que nos bastar. E assim também era com o povo. Deus tinha dado uma grande bênção, que era a bênção de estar libertos, de estarem livres, não serem mais escravos de ninguém. Mas o povo continuava murmurando. Muita gente ganha a liberdade, mas muitas vezes também não sabe o que fazer com ela. Então nós temos que tomar cuidado, amados, com as nossas intenções diante das bênçãos de Deus ou diante da salvação que nós recebemos. E esse povo foi alimentado, amados, no deserto de modo miraculoso, mas ainda estavam se queixando do alimento ser sempre o mesmo, né? E eles lembravam, né, com saudades das panelas de carne lá do Egito, dos peixes, da cebola, do alho, né, dos temperos, dos pepinos, dos melões que tinha lá no Egito. Os versículos de 4 a 6 vão falar desse saudosismo, né? E diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Oh, amados, quanta ingratidão, né? Eles estavam fartos da mesma comida, mas essa era uma comida abençoada, amados, que caía do céu todos os dias para eles, né? E ali eles vêm reclamar a Moisés a respeito disso. Colocam esse fardo, então, sobre os ombros de Moisés. E Moisés realmente fica entristecido com isso. Onde Moisés poderia encontrar forças para vencer essa frustração de completar ou de estar nessa missão de libertação com toda essa reclamação? Onde ele encontraria forças? Deus responde a Moisés mandando codornizes, né? Então nós vamos ver que a questão da carne, de querer comer outra coisa, né? Essa murmuração toda do povo, Deus responde, né? Se nós olharmos aí, se você tiver com a sua Bíblia, o verso 31 de Números 11 vai dizer: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e se espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então Deus mandou muita carne. Tem gente que comeu até passar mal, né? Mas Deus também se irou com esse povo e muitos morreram por causa desta reclamação.
já depois de satisfeito, de tanto comerem, Deus mandou ali uma praga e muitos deles faleceram ali no deserto. Nos versos 33 e 34 nós vamos ver isso. Estava ainda a carne entre seus dentes. Isto comido por vários dias ali, as carnes ainda estavam em teus dentes antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Então aqueles que murmuravam acabaram morrendo pela mão do Senhor lá. Mas, amados, o que eu quero entender com tudo isso, e não é só a respeito do povo de Deus, mas principalmente a questão do servo Moisés. Suportar todas essas provações, né? E era muito povo, diz a palavra aqui que eram mais de 600 mil homens, não era fácil não, era um grande povo, né? E agora murmurando. Então, a situação do povo nós conhecemos bem, mas eu quero aqui meditar apenas num aspecto da vida de Moisés como líder, na questão de suportar todas essas angústias, né? E suportar todas essas reclamações, tirar de si essa tristeza, né? O que é que a palavra de Deus vai dizer a respeito desse líder, né? Então, eu quero contar aqui uma ilustração, mais uma ilustração verídica, né? De um rabino norte-americano, Harold Kushner. E ele foi um escritor famoso também. E Kushner, ele conta a história de um rabino. Um rabino é o mestre em Israel, né? Então é o mestre espiritual de Israel. E esse rabino foi então a um hospital fazer uma visita aos membros da sua comunidade. E lá descobriu, quando ele chega lá, que 2 pessoas já tinham tido alta, já tinham saído na tarde anterior do dia que ele foi visitar. E ele já pensou, né? Provavelmente esses 2 estão com raiva de mim, né? Porque eu não vim visitá-los quando eles precisavam, estavam aqui no hospital, né? Mas já tinham tido alta, não tinham o que fazer. 2 outros ele passou no quarto, eram membros também da sua congregação, mas estavam dormindo. Então, a gente como pastor sabe disso, que há momentos que realmente não são próprios para uma visita, e esse é um deles. Às vezes o paciente não dormiu a noite toda, né? Está muito cansado. Então, se ele está dormindo, né, é bom não acordar. Deixa que ele descanse, né? Outro momento você faz a sua visita. Então esses 2 outros estavam dormindo, ele não pôde fazer a visita. Um outro tinha o quarto cheio de visitas. Então essa é outra situação, né? Quando a gente chega no quarto de um paciente, né, tem muitas visitas ali, né, e muitas conversas, tal, e a visita do rabino ali, então, seria considerado, se ele fosse ali, né, interrompesse o que estava se tratando ali, talvez da família, tal, ele sentiu que não era um bom momento, e que se ele fizesse alguma coisa, desse alguma palavra, ou pedisse para orar com o enfermo ali, naquele momento, isso seria considerado uma intrusão. Então, ele também desistiu dessa visita, né? E a última paciente, ele conseguiu visitar. E essa pessoa, ele ficou ali uns 20 minutos, esse paciente, queixando-se das suas dores, das suas aflições, do estado que ele estava passando, e disse que ele não merecia isso e que ele não acreditava mais em Deus. E o rabino ali tentou de alguma forma, né, mudar o seu pensamento com relação a isso, dando esperança a ele, né? Mas isso não foi possível e ele não conseguiu mudar o modo daquela pessoa pensar. E ele saiu dali com aquela pessoa ainda revoltada
com o que Deus tinha feito, ou o que ela achava que Deus tinha feito com ela, né? Que era injusto. Então, frustrado, o rabino sai do hospital naquele dia e concluiu que foi perda de tempo ele ter ido para o hospital, né? Nada tinha dado certo no seu trabalho naquele dia. E aí ele foi caminhando pelo estacionamento e passou em frente a um prédio de escritórios e ali havia um segurança. E o segurança cumprimentou o rabino. E o rabino parou e olhou ali e perguntou para aquele segurança, né, o que é que ele estava fazendo ali. Era um domingo, né? Estava tudo fechado, né, os prédios vazios, e o rapaz respondeu para ele que ele era pago, né, para guardar aquele local ali, porque não tinham pessoas ali, então, mas ele era pago para ficar no final de semana guardando aquele lugar, né? Mas nessa conversa, né, o segurança também perguntou o que ele estava fazendo, né, de paletó e gravata numa tarde tão quente. O dia estava quente, né? Ele perguntou, por quê? O que o senhor está fazendo, né? Num domingo à tarde, né? De terno e gravata aqui, né? E perguntou para ele, o que o senhor está fazendo? Para quem que o senhor trabalha? O rabino foi responder e quase disse, né, que ele trabalhava para a comunidade tal, né? Mas ele parou e pensou um pouquinho. E aí ele teve um gesto inesperado, ele tirou do bolso um cartão de visitas, né, e disse assim, ó, aqui tem o meu nome e aqui tem o meu telefone. Eu vou pagar para você $5 por semana para você me lembrar toda a segunda-feira de manhã, para você me ligar e me lembrar de me perguntar para quem é que eu trabalho. Aqui está o meu cartão, meu nome, número do meu telefone, $5 por semana para você me ligar na segunda-feira e me perguntar para quem é que eu trabalho. Foi a pergunta que ele tinha feito antes para o rabino, né? Então, amados, essa é uma lição que nós temos que tirar. E talvez naquele momento, lá com Moisés, ele estivesse pensando que ele estava apenas a serviço daquele povo que, apesar de ter muitas bênçãos na sua vida, continuava reclamando e reclamando e reclamando. E essa foi a lição para Moisés. Ele precisava saber que não estava trabalhando para ganhar o reconhecimento e nem a apreciação do povo. Ele estava trabalhando para Deus. E é isso, amados, que nós temos que buscar, pensar nas nossas vidas. Eu vejo e eu quero aplicar isso às nossas vidas como igreja, amados, que muitas vezes eu tenho visto, né, nós estamos vivendo um momento ímpar, diferente na nossa vida, e às vezes as pessoas estão murmurando e reclamando pela situação, quando deveriam buscar, né, a Deus maneiras de realmente ser útil na obra do Senhor, porque nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, nós estamos aqui para servir o Senhor. E não para trabalhar para o povo ou para agradar homens. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor. Então não está em nós, amados, o ficarmos reclamando aqui, mas buscarmos oportunidades de sermos servos de Deus, mesmo a despeito de todas as circunstâncias em contrário. Tem um texto da palavra de Deus, quando Paulo vai trabalhar a igreja de Éfeso, e que ele diz justamente isso, e essa lição que eu quero deixar nessa noite, né, para aqueles, para você, para mim mesmo, que somos servos do Senhor, a respeito de para quem é que eu estou trabalhando. Então Efésios 6:7 vai dizer assim, servindo de boa vontade
E essa boa vontade aqui é de alegria, amados, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Nós não estamos aqui para ficar ouvindo reclamação apenas e para ficar injuriado e para desistir da batalha. Existe muito ainda por fazer, amados. As pessoas estão aí esperando que realmente sejam tocadas pela palavra de Deus, e a palavra de Deus está nas nossas mãos para nós levarmos a essas pessoas. A palavra vai dizer que os campos estão brancos, aguardando a colheita, amados, e nós temos trabalho para fazer. Então não olhe as circunstâncias, mais uma vez eu quero trazer isso, não olhe as circunstâncias nem o povo murmurando. Lembre-se sempre que você está aqui porque você é um servo do Senhor e é a Ele que você vai prestar contas. Então continue a sua batalha, não pare não, amados. Eu estou vendo muita gente desistir da batalha pela fé em Cristo Jesus. Ore para Deus para que Ele te dê motivo, para que Ele te dê discernimento, para que Ele lhe mostre uma maneira de continuar vivendo o Evangelho e testemunhando desse Evangelho, porque foi para isso que Ele te chamou. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Por isso que Deus se irou tanto com esse povo. Se os irmãos lerem um pouquinho o texto, o capítulo 11, aí os irmãos vão ver que duas situações. Antes, quando o povo começou a murmurar, Deus mandou fogo dos céus. E diz o texto que queimou os arredores do acampamento. E depois Deus atende a reclamação, sim, amados. Mas ao mesmo tempo que eles se saciam e comiam aquelas carnes, Deus mandou juízo sobre aquelas vidas que só pensavam em si mesmos, não tinham compromisso com Deus verdadeiro, não entendiam a bênção que tinham recebido, não entendiam a liberdade que tinham ganhado. Estavam ali simplesmente para satisfazer a sua vontade, desejando voltar lá para a escravidão. E tem muita gente assim ainda hoje. E Deus destrói essas pessoas. Duas intervenções no mesmo episódio de Deus, mostrando que não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer servos comprometidos, não com homens, mas comprometidos primeiramente com Deus, para servir primeiramente ao Senhor, depois então aos homens, depois ao povo, depois ao mundo, porque nós somos enviados ao mundo também por Deus. Mas, amados, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Essa é a lição que eu quero deixar nessa noite para nós. E eu não sei como que está a sua vida, eu não sei o que é que Deus está falando ao seu coração, eu não sei como você tem buscado ao Senhor, mas esse é o momento, amados, de nós buscarmos ao Senhor, de nós nos reinventarmos, não reinventarmos a palavra, porque a palavra é sempre a mesma, ela é única, ela é a verdade. Mas maneiras de nós servirmos ao Senhor nesses instantes que nós estamos passando. E assim que Deus nos abençoe na nossa missão, nós continuamos com a mesma missão, não importando as circunstâncias, se é pandemia ou sem pandemia, nós estamos aqui para servir o Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nos esclareça, abra a nossa mente para que realmente nós possamos servi-lo e agradá-lo, e não ficarmos murmurando pela vida como fez o povo, mas sendo servos fiéis, dedicados, sempre buscando fazer a vontade do Senhor, sempre testemunhando do Evangelho de Cristo Jesus àqueles que não o conhecem. Que Deus assim, amados, nos abençoe. Que passo a teus pés.
Obrigado, Pai, por esse momento de culto a Deus, onde pudemos falar contigo, onde pudemos louvar o teu santo e bendito nome, onde pudemos ouvir um pouco da tua palavra, Deus, que essa palavra esteja no nosso coração e na nossa mente, fazendo diferença na nossa vida, Pai, nos tornando servos mais fiéis ao Senhor do que temos sido, Pai. Perdoa-nos, Pai, por tantas fraquezas, perdoa-nos, Pai, pela omissão, muitas vezes, que nós temos na nossa vida em fazer a missão que o Senhor nos deu, de levar ao mundo o teu Evangelho, de fazer discípulos, de pregar a tua palavra. Deus, perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos, Senhor, um espírito voluntário, Senhor. Aclara as nossas mentes, dá-nos estratégias, ó Pai, para que nós continuemos a trabalhar pela fé em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado por esse momento, por cada irmão que está conosco, Senhor, nessa noite. Abençoa, Senhor, a cada um deles, abençoa também as suas famílias, ó Deus. Protege-nos, guarda-nos, ó Pai, e também nos prepara, Senhor, dando-nos um coração realmente ensinável e prontos a fazer a tua vontade. Assim nós pedimos a tua bênção, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, amados. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. A Deus Supremo, benfeitor.